irmãos queridos podem sentar-se. Eu estou convencido que depois de ontem, depois desta tarde tão linda, ministrações maravilhosas, e agora, nossas famílias e os nossos casamentos, nesse tempo, não serão mais os mesmos. Porque nós estamos aqui aprendendo e sendo ministrados para os grandes enfrentamentos que nós temos como igreja, mas como família, como casal. E eu creio, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Você crê nisso? Muito bem, então vamos para as Escrituras. Palavra de Deus, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Livro do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. Quem abriu, diga amém. Amém. Então, eis a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Como foi hoje à tarde? Oh, maravilha! Como foi hoje à tarde? Se fosse no meu caso, eu diria, é de Deus. Então, como foi hoje à tarde? Maravilha! Eu acho que a palavra foi assim: Senhor, toca naquele coração, toca nesse, não é? Mas Deus quer falar com você. É com você. É com você, meu irmão, minha irmã, que foi movido pelo Espírito Santo de Deus a estar nesta conferência de família. Quando Deus colocou no meu coração a temática enfrentando lutas espirituais, foi exatamente pelo fato de eu perceber que muitos dos nossos gabinetes pastorais, que são importantes,
precisam também ter esse norte de discernimento, de que muitas vezes o que nós estamos travando não é apenas um aconselhamento cristão, porque há uma diferença entre um conselheiro cristão, um psicólogo e um psiquiatra, porque de alguma maneira todos eles trabalham com a alma humana em alguma escala. Nós sabemos que é necessário muitas vezes a pessoa ir no psiquiatra, por causa da sua descompensação orgânica, e isso é muito natural, é muito humano que nós passemos por isso. É muito importante você, muitas vezes, ter uma orientação de um psicólogo, para você ter um conhecimento, muitas vezes, de coisas que você está fazendo e você não consegue se ver fazendo. Mas quando você procura um líder, um pastor, um homem que tem o dom do aconselhamento, do ser conselheiro cristão, você está buscando não somente aquele socorro orgânico, visceral que você está passando, mas são as inquietações da alma, é como se a alma estivesse clamando, gemendo. E é importante que o conselheiro cristão, por mais que ele tenha essa capacidade de ter uma percepção do que está acontecendo, e ele possa apontar caminhos, é necessário que ele não perca a noção de que ele está ali para dar uma direção, à luz das Escrituras, a respeito do seu enfrentamento, que talvez seja algo espiritual. Paulo escreveu esta carta quando ele estava aprisionado em Roma, aproximadamente no ano 60, 61, 62, depois de Cristo. E Paulo, ao escrever esta carta, ele queria conversar e falar para os Efésios alguns aspectos que eu reputo ser importante a título de introdução da nossa ministração hoje aqui. Primeiro, Paulo vai no capítulo 1 dizer exatamente de que os Efésios, eles foram escolhidos, elegidos pela graça de Deus antes da fundação do mundo, e que eles foram alcançados por esta graça indizível, extraordinária. E todos aqueles que receberam e foram agraciados por essa dádiva de Deus antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, o Santo Espírito de Deus selou essas pessoas. É o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, após ouvirdes o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então todas as pessoas que são rendidas pela pessoa e pela obra de Cristo Jesus na cruz, esta pessoa recebe o Espírito Santo e ela é selada com o Espírito Santo. No capítulo 2, Paulo vai abrir uma janela, ele vai levantar uma cortina e descortinar a realidade nossa, de que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a Bíblia diz que Ele nos deu vida, e nós éramos inimigos de Deus, e andávamos segundo o curso deste mundo, e pensados com muitas vezes pelo príncipe desse mundo. Mas Ele nos deu a vida, e a vida em abundância. Então, Paulo ali vai falar de que em Cristo Jesus nós fomos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas ele diz que esse Deus que nos alcançou, pela sua infinita graça, nos fez assentar nos lugares celestiais, como que nós já começássemos a experimentar o aqui
e o ainda não, o já e o ainda não, ou seja, a eternidade foi imputada em nós, e em plenitude um dia estaremos face a face com Ele, contemplando a majestade e as mansões celestiais que o Senhor tem reservado para aqueles que foram redimidos pelo seu sangue. No capítulo 3 ele vai falar de que a graça, ela é tão especial, que ela alcançou não somente os judeus, mas também os gentios, e que não há mais uma barreira de separação entre judeus e gentios, por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós somos um só povo, o novo Israel de Deus. Paulo fala sobre isso. No capítulo 4, Paulo vai tratar da nossa unidade. Ele vai dizer que nós precisamos preservar a unidade da fé. E nós temos que envidar todos os esforços para vivermos essa vida como igreja em unidade. Quem forja a unidade, quem cria a unidade, quem gera a unidade é o Senhor, mas nós fomos chamados para preservá-la. Por isso, há um só corpo, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos e está em todos aqueles que foram redimidos pelo seu sangue. No capítulo 5 ele vai falar dessa manifestação poderosa de Deus, que se manifesta de tal maneira nos seus mistérios, que faz com que a igreja viva em plenitude. E aí, em plenitude, ele começa a ministrar no capítulo de número 6. O capítulo de número 6 é o capítulo que ele fala que nós temos que imitar a Cristo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, que nós não podemos entristecê-lo, que nós devemos ter uma experiência poderosa com Ele. E essa experiência pessoal extraordinária com Ele, é tão extraordinária mesmo, que reverbera nas relações mais profundas que nós podemos ter. E aí ele fala o seguinte: quem tem uma vida cheia do Espírito Santo, quem tem uma vida que imita a Cristo verdadeiramente, essa pessoa precisa saber uma coisa: ele precisa levar isso para a sua relação entre marido e mulher, entre homem e mulher. Ele precisa ter essa mesma relação com o filho com o pai, e o pai com o filho, ou os pais com os filhos, e os filhos com os pais. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo das relações entre patrão e empregado, empregado e patrão. Me parece que Paulo inaugura o capítulo 6 para falar sobre essa relação familiar. E aí o que me chama a atenção é como ele trabalha essa ideia para nos levarmos para o capítulo 6, versículo 10. Se você perceber, o apóstolo Paulo está falando de família nos versículos de 1 até o versículo de número 9, com exceção da relação de patrão e empregado, mas o texto em si está falando sobre relacionamento entre marido e mulher, entre esposa e esposo, entre filho e filha, ou melhor, entre filho e pai e filho, e mãe e filho, e filho e mãe, e filha e mãe, e mãe e filha. Ele está falando das relações, e não é por acaso que Paulo está falando isso, porque ele está nos levando para o capítulo 6, versículo 10. Essa ideia é que ele está tentando chamar a atenção de que nós precisamos olhar a nossa vida a partir da célula máter, a partir da família. E é por isso que ele começa o versículo 10, dizendo o quê? Portanto. Paulo começa a falar dizendo, portanto. Ou seja, Paulo está aqui concluindo, é como se fosse o ápice de toda a ministração de Paulo. Agora ele vai tratar esse assunto. Portanto. E portanto o quê? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Guarde isso na sua mente. Guarde isso na sua mente. E agora vamos para o texto.
Versículo 10. Quanto ao mais, portanto, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que ele está dizendo aqui? Apesar de você ser cheio do Espírito Santo, apesar de você ter intimidade com Deus, apesar de você ter uma família maravilhosa, apesar de você ter um relacionamento com seu filho, com a sua filha maravilhoso, apesar de você ser uma pessoa que tem a sua família integrada no corpo de Cristo, apesar de você ter sua família totalmente envolvida com as coisas de Deus, apesar de você ter sua família realmente no altar de Deus, meu irmão, minha irmã, isso não isenta você, nem a mim, nem a sua família, de passar por lutas espirituais. Isso não isenta você, nem qualquer outra pessoa, a estar diante de uma batalha espiritual. Mesmo que você seja uma pessoa que viva na dinâmica do Espírito, mesmo que você seja uma pessoa cheia do poder de Deus, mesmo que você seja uma pessoa plena espiritualmente na presença do Senhor, mesmo que você seja uma pessoa devotada às Escrituras, mesmo você que tem uma vida de oração, mesmo que você viva uma vida transbordada da presença de Deus, para a glória de Deus, você não está isento de enfrentamento espiritual, nem a sua casa e nem a sua família. E aí então, Paulo vai dizer algumas verdades que eu preciso compartilhar com você aqui. A primeira verdade que eu quero falar com você hoje aqui, é que eu não tenho dúvida que nós estamos enfrentando a maior batalha como igreja. Eu não tenho dúvida que nós estamos enfrentando uma das maiores batalhas espirituais como família. E me parece que nós estamos usando armas equivocadas para enfrentar essas lutas espirituais. Esse texto aqui vai nos chamar a atenção para alguns aspectos. O Dr. C.S. Lewis, escrevendo sobre o mundo espiritual, ele disse que nós, ao analisarmos o mundo espiritual, e principalmente Satanás, nós podemos nos equivocar em dois aspectos. O primeiro é superestimar o inimigo. É projetar o inimigo numa posição de protagonista de tudo que acontece com a gente. Se a gente topa o nosso pé no meio-fio, é o cão, é o capeta. Se acontece um problema familiar, é o inimigo que está agindo. O cara anda na carne, o cara anda totalmente na inclinação da carne, totalmente envolvido na carne, é jabá puro a vida dele. E aí ele faz uma coisa terrível, complicada, e a primeira coisa que ele fala para a esposa é: minha esposa, me perdoe porque foi o inimigo. Você já ouviu isso alguma vez? E aí a gente começa a perceber que o inimigo se torna o maior protagonista da história dos problemas da nossa vida. Mais do que isso, a gente projeta Satanás como Deus. Irmãos, Satanás não é Deus, ele é um anjo caído, ele não é um Deus caído, ele é um anjo caído, ele não tem atributo de transcendência, atributo de onipotência e nem atributo de onisciência, ele não é Deus, o nosso Deus é poderoso e tudo que o inimigo faz, tudo que Satanás faz, qualquer passo, ele não passa do limite estabelecido por Jesus na vida dele. Mas existe um segundo aspecto, que é nós subestimarmos o inimigo. Subestimarmos. É quando a gente acha
que por nós sermos de Deus, pertencemos a Deus, nada pode acontecer conosco e o inimigo não tem poder de prevalecer na nossa vida mesmo, e tudo bem. Isto é um ledo engano, porque nós enfrentamos uma luta com o mundo, com a carne e com o diabo. Quando a minha carne, a minha natureza carnal abre brecha, quando o mundo entra dentro de mim e dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da igreja, eu estou abrindo uma brecha enorme para aquele que é o oportunista, aquele que é o usurpador, aquele que é o enganador, aquele que é o homicida desde o início de todas as coisas, aquele que ruge como leão, aquele que tem muitas vezes as artimanhas e todas as ciladas para nos tragar, aquele que na verdade é o pai da mentira e o engodo para que você seja completamente envolvido por falácias provocadas por ele. Por quê? Porque abrimos brecha. Abrimos brecha. Nós abrimos brecha no nosso casamento, nós abrimos brecha na nossa própria vida, e as brechas, elas são muito claras, e eu quero nominá-las aqui. Brecha número 1, não estou colocando aqui de cima para baixo não, só estou colocando algumas para você pensar. Brecha número 1, infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal. Uma vez uma pessoa me procurou, isso eu ainda era pastor em Sorocaba, e essa pessoa disse: pastor, eu não quero viver mais essa vida desta maneira como estou vivendo. Eu estou na igreja, todo mundo acha que eu sou uma pessoa assim, 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 mas minha vida está uma desgraça. Eu tenho enganado o meu esposo há muito tempo. E aí ela disse: eu preciso confessar. Eu falei: meu Deus do céu, hoje vai ser complicado aqui. E ela começou a contar a história dela, e uma das artimanhas que ela fazia era o seguinte: ela pegava o carro dela, levava o carro exatamente no estacionamento de um shopping, encontrava-se com o seu amante, entrava dentro do carro e ia para o motel, terminava o que tinha que fazer lá, voltava para o estacionamento, entrava no shopping, comprava um presente, levava para casa o presente dizendo que estava no shopping. Isto é apenas uma das histórias de infidelidade. 2, adultério é uma brecha. Prostituição, sexo antes do casamento é uma brecha. Quem diz que por estar junto e projetando a vida a 2 para casamento, pode manter relacionamento sexual antes do casamento, é pecado. A Bíblia fala claramente em Tessalonicenses: não defraudeis o teu próximo. Quando um homem e uma mulher que ainda não casou, que ainda namora ou está noivo, mantém relacionamento sexual antes do casamento, esta pessoa, ela está em pecado. E sabe de uma coisa? Sabe o que significa defraudação? É quando você tira proveito do outro, é quando você arranca a alma do outro. Porque quando há uma relação entre mulher e homem, seja por adultério, seja por atos de prostituição, há um laço de alma, há um intercurso sexual, não é apenas um toque, uma relação entre homem e mulher. Não, meu irmão, minha irmã, é muito mais do que isso. Não é apenas carne, é alma, é relacionamento, é toda uma projeção de comportamento de um homem que tem uma história e de uma mulher que tem uma história, e aquilo tudo gera possessividade, domínio sobre a outra pessoa, a ponto da outra pessoa não ter como responder, porque ela vive em função da outra. Pode perceber claramente, quando há esse tipo de comportamento, há um ato possessivo, de tal maneira que o outro não sabe viver sem a aprovação do outro.
as nossas telas de computador, as nossas telas de celular. Queridos irmãos e irmãs, são brechas que nós abrimos quando entramos no mundo da pornografia. Existe na mente das pessoas um campo de batalha. A nossa luta muitas vezes não é na nossa fala, a nossa luta não são nos nossos atos, a nossa batalha se dá aqui na mente. É aqui que acontece, é aqui que se consuma. Foi isso que o Senhor Deus falou para Caim, não é? O pecado está à porta, o pecado está aí, pronto para te agarrar. Cumpre a ti, Caim, dominá-lo. Essa é a batalha de nós subestimarmos o inimigo. Não subestime o inimigo, não subestime, não brinque com isso. E se você está flertando, se você está indo nessa direção, em nome de Jesus hoje é dia de você romper com todas essas trevas, romper com esses pactos, romper com todo tipo de coisa que impregnou a tua alma, cravejou o teu ser de tal maneira que você vive dependendo disso, você vive viciado, você vive dominado completamente por essas coisas. Em nome de Jesus, Deus te encheu com seu poder, Deus te deu o Espírito Santo. Se você clamar, se você buscar, você vai ser livre em nome de Jesus. Muito bem. Agora, vamos aqui observar dois aspectos nesse texto que eu reputo ser importante. Primeiro, essa natureza, a natureza desse inimigo. Observe o texto no versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A palavra armadura no grego é panóplia. Panóplia. A palavra pan é um prefixo do grego que significa inteiro, todo. Ou seja, ele não está falando que você tem que se revestir de uma parte da armadura. Ele está falando toda a armadura. Não é apenas uma peça da armadura, mas toda a armadura. E quando foi que Paulo falou isso? Paulo falou isso quando ele começou a perceber claramente a armadura do soldado romano, do soldado pretoriano. O soldado pretoriano, Paulo estava sob custódia. Se você observou o texto sagrado, no versículo 20 do capítulo 6, ele fala claramente que ele era embaixador em cadeias. Mas, nesse texto mesmo, nesse livro de Efésios, ele fala que ele era prisioneiro de Cristo. Então ele estava sob custódia do Império Romano, e um guarda ficava ao lado dele, acorrentado muitas vezes, e ele começava a contemplar toda a armadura do soldado romano. Então, quando Paulo escreve essa carta, e quando ele escreve e ele faz essa ilustração, quando ele faz essa analogia, esta comparação, ele está chamando a atenção para a gente, de um soldado que está pronto para a guerra. E um soldado que está pronto para a guerra, ele precisa ir com toda a armadura. E aí ele diz, vá com toda a armadura de Deus, inteira. Então nós temos que nos vestir de toda essa armadura. E por que isso? Porque nós precisamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada nesse texto original é metodeia. Essa palavra metodeia significa método. Ou seja, Satanás ele tem uma metodologia. Ele tem uma estrutura muito bem elaborada, ele tem uma estrutura para nos tragar, para nos envolver. Não fica pensando aqui que não existe uma estrutura organizacional maligna contra as nossas vidas. E ele então aqui começa a mostrar, descrever qual é a estrutura dele, como ele se compõe, como ele não tem os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, os atributos que só pertencem a Deus, de ser onipotente, onipresente, onipotente, imutável, infinito. Como ele não tem esses atributos, ele precisa de uma estrutura, de um arquétipo para fazer com que isto aconteça de uma maneira que venha destruir alguém.
eu creio, irmãos, que quando Paulo escreve esta carta, ele mostra essa estrutura. E veja essa estrutura comigo. No versículo de número 12 mostra como que são essas pessoas, ou melhor, esses agentes do mal, como eles se comportam, como eles se estruturam, para fazer com que nossas vidas sejam atacadas, nossas vidas estejam à mercê desta ação do inimigo. Observe o versículo 12, ele diz assim: porque nossa luta não é contra o sangue e a carne. O que ele quer dizer com isso? É que a sua luta, meu irmão, minha irmã, não é contra a sua mulher, não é contra o seu marido, não é contra o seu cônjuge, a sua luta não é contra o seu filho, a sua luta não é contra a sua filha. Às vezes nós achamos que o problema é a nossa esposa, o problema é o nosso marido, ou o seu marido, o problema é o nosso filho, a nossa filha, e a gente começa a achar que são essas pessoas, e por causa disso, a gente começa a lutar com eles. Paulo aqui diz que não, a nossa luta não é contra essa gente. E ele diz que a nossa luta é contra, primeiramente o quê? Principados e potestades. O que mais? Contra o quê? Contra os dominadores deste mundo tenebroso. O que mais? Contra o quê? E contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo aqui está falando de uma horda. Paulo está falando aqui de uma corja de agentes do mal, que junto e submetido a Satanás, eles atuam para nos destruir. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, não sei se você já leu alguma vez, o capítulo 12 de Apocalipse. Observe o capítulo 12 de Apocalipse, versículo de número 3 e 4. Observe o que está escrito aí. Quero que você entenda isso, é muito importante. Observe o que está escrito. Diz assim, Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão. Dragão aqui é o Satanás, grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Sabe o que significa isso? Significa que quando Satanás se levantou contra o Senhor, ele arrastou com ele 1/3 da horda angelical. Então, quando ele caiu, esses anjos também caíram com ele, se transformaram em demônios também. Então esses agentes aqui, principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes, são exatamente esses agentes do mal, é que atuam e que querem a sua desgraça, é que entram nas brechas e querem minar a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, Paulo está escrevendo para a igreja, é para a igreja se alertar. Paulo está escrevendo para você, meu irmão, que enfrenta dramas e lutas. É para você, é você que é tentado todo dia, somos nós que somos afligidos todo dia. Mas há um segundo aspecto que me chama a atenção aqui, em relação ao inimigo. Primeiro, ele é muito bem organizado. Como ele não é onipresente, ele envia os seus anjos. E olhe, presta atenção, há uma luta que acontece no mundo espiritual e que a gente às vezes não considera. Irmãos, nós estamos aqui e nós vivemos nesse mundo ordinário, nós vivemos nesse mundo natural. Aqui, irmãos, a gente vê as coisas, aqui é perceptível, o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente toca, tudo isso acontece. Mas existe um mundo sobrenatural, irmãos, que nós não vemos, mas é real. É real. Nesse momento, eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui, neste lugar,
E há uma guerra, há uma luta espiritual acontecendo. E está acontecendo mesmo, e às vezes nós achamos que é natural. Irmãos, eu já tive experiência de gente que chega no culto, quando ele chega no culto, ele começa a dormir. Ele bateu na cadeira. Você já viu isso? Tinha uma pessoa que, oi pastor, que maravilha, não sei o que, começou a pregação. Tem pessoas que lutam aqui para permanecer com a mente aqui nesse lugar. A mente fica divagando. Ele está aqui só de corpo presente, mas a alma dele está longe. E não tenha dúvida que isto é um engendramento para que a gente não esteja concatenado, atento à palavra de Deus e à orientação do Senhor. Então, esses agentes, eles estão aí para destruir famílias. O segundo aspecto que me chama a atenção é que eles são persistentes. Quando Paulo diz assim, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, resista, irmãos, porque ele persiste, ele é insistente, ele fica ali o tempo todo aguardando o momento certo, oportuno, para destruir o nosso casamento, a nossa família. O segundo aspecto que me chama a atenção é o versículo de número 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Irmãos, nós não podemos ter medo dos satanás. Nós não temos que ter medo e nem assombro de Satanás. Tem gente que fica assustado quando a gente fala sobre essa luta espiritual. Tem gente que fica tremendo. Tem crente que fica mais nervoso e mais trêmulo do que cego pedindo esmola com a cuia na mão. Tem gente que fica desse jeito. Tem gente que tem uma enorme dificuldade quando aparece um despacho de macumba na frente da casa dele. Meus irmãos, aí que está a coisa. Pela madrugada, nessa hora, meus irmãos, minhas irmãs, olha, é uma invocação ao pastor Wellington, o exorcista, de todo jeito. Chama pastor Wellington, chama pastor José Nery, chama... Estava lembrando desse assunto. Ainda era pastor em Sorocaba, e nós tínhamos um projeto chamado Ação Comunitária, e nós atendíamos pessoas doentes, pessoas que passavam por dificuldade, pessoas que não tinham condições de pagar um exame, e nós levávamos os médicos levavam os equipamentos, e um deles era o Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio era um homem tão manso, mas tão manso, e o Dr. Cláudio, ele é ultrassonografista, e ele então estava examinando uma senhora grávida, e ele começou a passar ali aquela máquina, e ele começou a olhar, e daqui a pouco ele ouviu um barulho, e ele, um homem tão manso, disse: por favor, chame o pastor Francisco, que eu estou ouvindo um barulho que não vem daqui não, vem de outro lugar. E me chamaram. Quando eu cheguei lá, a senhora estava deitada na cama, e vieram, mas o pastor Vanderli, que foi pastor comigo, auxiliar, lá em Sorocaba, hoje era pastor do Crespo, o pastor Vanderli, outros irmãos e tal, entramos, e nós fomos, ali, e eu disse: a senhora está bem? Ela disse: estou bem. Eu disse: então eu quero ler uma palavra com a senhora. E quando eu comecei a abrir a Bíblia e comecei a falar, ela começou, e virou tudo. Aí era cadeira para o lado, não sei o quê, e segura, e a mulher grávida, você tem que segurar com calma, segura no pé, segura no outro pé, segura na mão, e eu lá ministrando a palavra de Deus no coração daquela senhora, e uma hora aquela mulher abriu os olhos assim, o olho ficou estufado, e ela disse: vou chamar os meus amiguinhos. Irmãos, eu estava cheio do Espírito Santo. Eu disse: vem todos então, todos, vem agora, vai sair um por um,
Aí o pastor Vanderli, segurando na perna, disse: Senhor, não ouve a oração do pastor Francisco não, deixa todo mundo lá no inferno mesmo, deixa lá, deixa lá. Essa irmã, ela foi liberta e hoje ela é do Senhor Jesus na igreja, não é? Coisa boa, não é? Bênção de Deus. Então, agora todo mundo acordou, né? Nós enfrentamos isso e certamente muitos aqui já tiveram experiências. E saiba de uma coisa, essas experiências é para mostrar também que nós estamos enfrentando lutas. E pasme, talvez você esteja enfrentando uma luta grandiosa e você está usando armas equivocadas. Mas esse texto nos chama atenção para um outro aspecto, que ele é estratégico. Irmãos, o capeta, ele é estratégico. Ciladas. Ele tem uma estratégia. E a gente, muitas vezes, não tem a percepção de que é o inimigo atuando. E a estratégia dele é cheio de sofismas. Sabe, sofismas. Não fica pensando, tá? Que essas coisas mais rudimentares, uma pessoa possuída por forças do mal, não é? Quando a gente está falando de coisas meio sérias, não é? Sabemos que são pessoas que não tiveram ainda um encontro real com Jesus, e que é uma coisa assim muito grotesca, é algo assim assustador, mas a bondade de Deus alcança essas vidas e Deus faz algo especial. Mas deixa eu falar uma coisa para você, o inimigo ele é sutil, ele age com sutileza, é como se fosse uma cunha quando você derruba uma árvore, ele vai colocando a cunha, vai colocando aquela madeirinha, vai encaixando, quando a gente não percebe, quando a coisa se avoluma de tal jeito, parece que não tem outra solução a não ser romper ou fazer com que a nossa família seja desfeita. Sabe, irmãos, o inimigo, ele usa vidas de crentes, não por possuí-lo, mas por ele viver uma vida de ser um iracundo, uma pessoa que não tem controle, que não tem domínio, uma pessoa muitas vezes totalmente descontrolada, uma pessoa que não consegue discernir. Tem gente, irmãos, que é um pavio curto, assim, que tocou, já queimou. E tem ainda uns que diz: pastor, eu sou assim mesmo, bateu, levou, eu sou Pedro, pastor. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, Deus quer temperamentos transformados, não é porque o seu temperamento é desse jeito que justifica. Você acha que ter temperamento assim é legal? Isso aí é carne, isso é carne. Tem gente que começa a bater no peito: ah, pastor, eu não sou João não, eu sou Pedrão. E ainda diz: deixa comigo, pastor, eu faço exatamente como Pedro fez, eu corto a orelha. Quem disse que Pedro queria cortar a orelha? Pedro não queria cortar a orelha não, ele não era espadachim, ele era pescador, ele queria cortar o pescoço de Malco, ele errou, e só foi a orelha. Graças a Deus pelo trabalho que Jesus ia ter de colocar a cabeça, colocou só a orelha. Mas é isso aí, queridos, é isso aí. Agora nós vamos entrar aqui num terreno que é sério. Versículo 13 diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Mais uma vez Paulo aqui, ele enfatiza que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. E por que Paulo enfatiza? É porque ele tem consciência de que se nós não nos revestirmos de toda a armadura, e se ficar um flanco aberto, o inimigo vem exatamente nesse flanco. Qual é o seu flanco? Qual é o seu lado vulnerável? Aonde está a vulnerabilidade da sua vida? Eu sei o meu. Todo dia eu digo: Senhor, perdoa os meus pecados.
e perdoa o meu pecado de altivez, de vaidade, de orgulho. Senhor, não permitas que eu seja uma pessoa orgulhosa espiritualmente. Essa é minha oração todo dia. E deve ser a oração de todos aqueles que pregam o Evangelho, precisam ter isso no coração, de que tudo que acontece é bondade de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é Deus falando com a nossa vida e usando a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você, você pode falar, você pode ter a melhor argumentação, você pode ter a melhor retórica, você pode ter a melhor elucubração de pensamentos e articulação, uma elocução de voz maravilhosa, você pode ter tudo isso, você pode ter a arte do convencimento, mas se você não tiver a unção de Deus, de nada serve. De nada serve. E Paulo aqui vai então falar do dia mau. Dr. Stott, comentando sobre o dia mau, ele diz que o dia mau é aquele dia de densas trevas. É aquele dia que você se sente comprimido, que você sente que um peso enorme sobre você, sabe? E esse dia não é um espaço de um dia, mas é um tempo. O dia mau, muitas vezes, é um tempo de enfrentamento, um tempo de luta, um tempo de sofrimento, um tempo que você percebe que parece que não tem mais jeito para a sua casa, não tem jeito mais para o seu casamento, não tem jeito mais para a sua família, não tem jeito mais para o seu filho involucrado nas drogas, não tem mais jeito. Você vive aquele momento de tal maneira que o que você deseja é sair dele de todas as formas e de todas as maneiras possíveis. E ele diz assim: e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aí ele vai descrever aqui essa armadura para a sua casa, essa armadura para o seu marido, para a sua esposa. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você aqui, a respeito da armadura de Deus, porque eu quero ser claro com você aqui. Eu quero que você saia daqui com clareza na mente e no coração. Ele começa dizendo assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Paulo olha para a armadura, e ele vê a armadura do guarda pretoriano, do soldado, e quando ele percebe a armadura, ele vê que a armadura ela é sustentada por um cinto, um cinturão. O que segura a armadura é o cinto. E ele diz que o soldado precisa segurar bem firme essa armadura. E o que segura? A verdade. Paulo diz: cingindo-vos, vestindo-vos com a verdade. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente acha que a nossa luta, porque existe realmente um confronto de poder, de lutas espirituais, é verdade isso, mas saiba de uma coisa: o confronto de poder que existe não é entre Deus e o diabo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é poderoso e o diabo já foi vencido em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que organiza e que está no controle e nada foge, porque Ele governa todas as coisas. O inimigo já foi vencido, ele sabe disso, e ele sabe que o caminho dele é um caminho de derrota, porque nós já fomos alcançados pela graça de Deus, e irmãos, na cruz do Calvário isso já foi estampado, em nome de Jesus. Nós somos mais vencedores em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário eu e você fomos alcançados pela graça de Deus. O inimigo não tem mais poder sobre a sua vida. Então a nossa luta não é entre Deus e o diabo, não, mas a luta é entre a verdade e a mentira. Abra a Bíblia em João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8. Observe o que está escrito no Evangelho de João capítulo 8, versículo 44, vamos ler juntos? Versículo 44, diz assim, vamos lá?
Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, aqui está o campo de batalha, que é a mentira. Nós não podemos andar na mentira e viver sob o espectro da mentira. Porque quando nós vivemos dessa forma, nós estamos sendo subjugados por forças do mal. Eu não posso viver um casamento de mentira. Eu não posso viver uma relação conjugal de mentira. Eu não posso ficar enganando o meu cônjuge. Eu não posso ficar o tempo todo na minha vida escondendo, camuflando, fazendo uma moldura num quadro, mas quando por trás do quadro é um quadro tétrico, é um quadro lúgubre, é um quadro terrível, é um quadro de sofrimento. Eu não posso fazer isso. E de uma maneira intencional, Jesus aqui fala em João capítulo 8, versículo 32, o que confronta a mentira. O que está escrito no versículo 32 do capítulo 8, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que liberta alguém que vive na falsidade, o que liberta alguém que vive na hipocrisia, o que liberta alguém que vive escondendo e na mentira é a verdade que lança luz no meio das trevas, e a pessoa sai desse meio, sai desse antro, sai desse recôndito, sai desse lugar terrível de escuridão, de pecado, e então ele vem à luz, e ao ver a luz, ele começa a andar em verdade. Então nossa luta é entre a verdade e a mentira. É a verdade, e Jesus é a verdade. Eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, será que nós não estamos sendo derrotados em algumas áreas da nossa vida, porque a gente vive uma vida mentirosa? Porque a gente não tem falado a verdade? A gente, irmãos, nós temos tanta dificuldade de falar da verdade, que Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo de Deus nos leva a viver uma vida verdadeira de oração, porque nós nem sabemos orar como convém. Por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa isso? Tem coisas que nós temos na nossa alma que nós nem abrimos para Deus, nós não falamos para Deus de tanto horror, de tanta coisa terrível, nós não temos coragem de elevar os nossos olhos. A única coisa que a gente fala para Deus é: Deus, tu sabes. Nem mencionar qual é o pecado. Senhor, eu estou pecando nessa área. Senhor, é esse o meu pecado. Senhor Deus, é este o meu pecado. A gente não fala. Por quê? Porque a gente não tem força para falar, de tão aprisionado que a gente está. E somente pela verdade, somente por Jesus, que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nos leva, nos arremete para confessar o pecado. E quando nós confessamos, aquela mentira é desfeita e a verdade floresce, e a gente se torna uma pessoa livre. Se vista da verdade. Mas ele continua dizendo aqui, no capítulo 6, vamos voltar para Efésios capítulo 6. Então, nós não podemos viver de mentiras. De mentiras. Certo pastor, ele estava com um problema na igreja. Um problema na igreja. A igreja dele não crescia, a igreja não avançava, a igreja não prosperava espiritualmente, não havia salvação, não havia novos membros, não havia mesmo, era um negócio, irmão, parecia que tinha um burro enterrado. Está sendo gravado isso. E aí um dia ele disse: Senhor, fala comigo. E uma certa noite Deus falou com ele, segundo ele.
vou reunir toda a congregação. E Deus falou com ele no texto lá de Juízes capítulo 6, sobre Gideão. Senhor, se tu queres que eu vá à guerra, então, aqui está essa lã, se cair orvalho só na lã, o Senhor quer que a gente vá e vença os midianitas com 300 soldados. E Deus fez isso, não fez? No outro dia, o que estava lá? O orvalho só caiu na lã e a relva estava toda enxuta. Mas Gideão é Gideão. Senhor, será mesmo que o Senhor quer que a gente vá nessa batalha? Então, vamos fazer o seguinte, agora, Senhor, eu quero algo diferente. Eu quero que o orvalho caia em toda a relva e nesta lã fique enxuta, enxuta, enxuta. No outro dia, a lã estava enxuta e a relva toda molhada. Esse pastor reuniu toda a congregação, essa congregação como está aqui, ó, bonita. Aqui, olha que congregação linda, dá um sorriso para mim aí, dá um sorriso. Todo mundo sorrindo, olha, sorriso hipócrita, mas tudo bem. Tudo aqui. Estava todo mundo aqui. Aí ele disse, irmãos, há um problema na congregação. Há uma dificuldade. A igreja não cresce, a igreja não avança. E Deus falou comigo. Tem mentira na congregação. Tem mentira. Tem pecado. E hoje vamos saber quem é o mentiroso aqui. E ele disse, para isso, como Gideão fez, hoje também é o dia do teste. E a congregação toda começou, meu Deus, quem é o mentiroso? Quem é? E ele pegou e tirou do bolso uma pena. Pegou aquela peninha branca e disse, agora eu vou lançar essa peninha. E aonde a pena cair, é esse o mentiroso, esse é o pecador, e é por isso que a igreja não avança. E ele disse, lá vai. Soprou. A peninha começou a ir para aquela direção ali, meu irmão aqui de camisa branca, aqui e tal, e chegando por ali, e os irmãos disseram, aqui não. E a peninha começou a pegar um vento leste, foi para o lado oeste, sabe? E foi para aquele lado de lá. Ali, mais ou menos para o lado do Osmar ali. E aí começou, a congregação fazia, era um balé, irmãos. Oi. Aí, irmãos, foi lá para o lado leste. Lá para aquele irmão de azul que está ali, bonito, do lado da irmã de rosa. Foi para lá, foi chegando. Quando chegando, ele começou a... Irmãos, deu um vento leste para o centro e todo mundo começou a soprar para lá. Quando a pena chegou no meio de novo do irmão aqui que está de branco, como é o seu nome, meu irmão querido? Felipe. Quando chegou no Felipe, e os irmãos perceberam que a peninha ficava rodando, aí houve um sopro. E a pena começou a vir na direção do pastor. A pena começou a vir em direção do pastor e todo mundo, é ele. E a pena começou a vir na cabeça do pastor. Quando foi chegando, ele disse, aqui não. Irmãos queridos, eu não sei onde nós temos impedido que a obra do Senhor avance, ou impedido que o nosso casamento avance, ou impedido que o nosso lar seja um lar de harmonia e de paz. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, o que vai fazer um lar saudável, é um lar que vive sob a verdade, cingindo-vos com o cinturão da verdade. Irmãos, vocês me dão mais 30 minutos aí, para a gente encerrar? Quem está segurando aí, diga amém. Então a gente vai até às 10h30 e está tudo na bênção. Versículo 15 diz assim, calçai os pés com a preparação do Evangelho. O soldado romano, ele usava uma espécie de calçado com prego.
prego embaixo da sola. Sabe para quê, irmãos? Para que quando eles estiverem indo em guerra, eles cravavam no chão e ficavam firmes. Quando o inimigo batia nos escudos, ele estava firme, sólido. É isso que nós precisamos como igreja. Ter solidez, irmãos. Ter firmeza. Não ficarmos nessa sinuosidade. Não ficarmos nessa coisa de sobe e desce. Essa coisa de ser um crente num dia cheio de Deus e no outro dia um crente esvaziado de Deus. Irmãos e irmãs, é necessário que a gente aprenda e tenha isso no coração. Mas ele continua, embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé. Por quê? Esse escudo da fé é para podermos apagar todos os dados inflamados do maligno. Meu irmão, minha irmã, que a sua casa, que o seu casamento tenha um escudo da fé, sabe, que lhe proteja, quando o inimigo lançar os dados, as setas, as flechas, seja em nome de Jesus, interceptado por esse escudo, e é pela fé, meu irmão, minha irmã, você vai sair desta conferência com essa convicção, que quando a coisa estiver complicada, quando o inimigo se levantar, diga e verbalize isso, a minha casa é do Senhor Jesus Cristo. Há um movimento de anjos, não tenho dúvida nenhuma, que os anjos do Senhor estão acampando ao seu redor, como o anjo de Deus, que é Jesus, que acampa ao nosso derredor. Sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã, quando a gente tem essa convicção e essa consciência, quando o inimigo se levanta, você pode declarar: Senhor, o Senhor disse na sua palavra, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Eu creio, Senhor, eu creio que tu estás aqui. Então, Senhor, em nome de Jesus, intercepta toda a ação do inimigo, essa ardilosidade do inferno, esse arquétipo, essas ações malignas do mundo espiritual, sejam todas desfeitas, porque a minha casa, a minha família, o meu casamento, a minha relação conjugal, é uma relação no Senhor, e o inimigo não vai prevalecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão, nós precisamos verbalizar. A gente precisa verbalizar. Mas esse texto ainda continua. Ele diz também aqui: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação. Por quê, irmãos? Porque nossa luta é na mente. Eu não sei o que passa na sua mente, eu sei o que passa na minha. Quando Paulo diz que nós devemos levar a nossa mente cativo pela mente de Cristo, é porque nós temos que pensar nas coisas do alto. A gente tem que pensar em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, a nossa mente tem que ser totalmente envolvida, encharcada com o azeite do Espírito Santo, com a presença de Jesus na nossa mente, no nosso coração, senão a coisa não anda. Não anda. Muita coisa. Eu não sei você, eu já matei 1.350 pessoas na cabeça. Ou ninguém nunca deu um tiro na cabeça de alguém, ou um taco de beisebol, alguma coisa na cabeça, pensou? Só eu? Então foi somente eu que disse: Senhor, promove para a glória agora. A gente tem vontade, a gente tem pensamentos mórbidos, mas, meu irmão, sabe o que faz com que a nossa mente seja completamente uma mente com discernimento, uma mente com uma postura correta? É quando a gente vive uma vida na leitura da palavra, quando a gente começa a alimentar-se da palavra, quando a gente começa a ter uma vida de leitura bíblica, começa a encher nossa mente, começa a encher nosso coração, e quando vem os maus pensamentos, as lutas na nossa mente, é nessa hora que você lembra de textos bíblicos, de mensagens bíblicas. Quando eu estou sendo atacado, quando eu estou passando por enfrentamentos, a primeira coisa que vem é a palavra de Deus. E sabe de uma coisa que nós temos que fazer muitas vezes? Quando essa tentação vem, a gente precisa orar a palavra. Orar a palavra. Orar a palavra, é pegar a palavra de Deus e falar assim claramente: em nome de Jesus, inimigo, tu estás cirandando sobre a minha vida, querendo fazer uma coisa, eleva-os para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É isso.
E creia quando você faz isso, o seu coração se apazigua e a sua alma se encanta pelas coisas de Deus. Mas o texto continua. Ele diz: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está a armadura de Deus para nós. Eu iniciei falando que Paulo, intencionalmente, começou dizendo assim, no capítulo 6, a partir do capítulo 5, no capítulo 6, que nós devemos imitar a Cristo, que devemos ser cheios do Espírito Santo, que a nossa relação familiar tem que ser cheia do Espírito Santo, que a nossa relação entre marido e mulher tem que ser movida pelo Espírito Santo, que a nossa relação entre pai e filho, filhos e pais, tem que ser movido pelo Espírito de Deus. Eu comecei falando isso, e quando isso acontece, o inimigo, ele começa a querer surgir, se levantar contra a nossa casa. Quando a gente busca ao Senhor, quando a gente começa a buscar a Deus, o inimigo parece que as coisas ficam mais difíceis. Alguém chegou para mim e disse: pastor, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a palavra de Deus, mais o problema acontece. Aí eu lembrei daquele cara que disse que quanto mais ele rezava, mais a assombração aparecia. Eu falei: não, meu irmão, não é não. Não é não. O problema é que agora você está lendo a Bíblia e está orando ao Senhor, Deus está tirando as escamas dos seus olhos. O problema sempre esteve aí, a luta sempre esteve aí, só que a gente, quando está vivendo uma vida carnal, vivendo uma vida secularizada, vivendo uma vida depravada, uma vida mundana, a gente não tem sensibilidade espiritual. Mas quando a gente começa a ter, a gente começa a perceber que essa luta já estava na nossa frente há muito tempo. Sabe por que ela aparece? É para que ela possa ser dissipada pelo poder de Deus, e você foi chamado para isso. Então, não é que as coisas ficaram difíceis, não, as coisas se tornaram difíceis, é porque você agora está tendo sensibilidade espiritual, porque agora você sabe qual é a sua batalha, e que isso mostra que você é um filho e uma filha de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus.